Oi pessoinhas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia e eu me considero uma artista no meu tempo livre. E bom, estamos aqui com mais um vídeo de tutorial, mas é um tutorial diferenciado. Hoje eu decidi ensinar para vocês como eu faço meus desenhos, ou como desenhar. Bom, esse vídeo foi sugerido pela Lil Honey, eu acho que é Lil Honey. Pela Lil Honey, eu não sei se era uma sugestão ou se ela estava zoando. Bom, mas aqui estamos nós. Bom, praticamente tudo que eu falar aqui pode ser atribuído para qualquer outro tipo de software de desenho. No caso, o que eu vou estar falando é sobre arte digital, porque é bem mais fácil. Bom, eu estou usando o Ibis Paint X, um aplicativo para celular, mas o básico do básico você consegue praticamente usar em qualquer outro aplicativo, tanto para celular, tanto para computador. E bom, vamos começar aqui explicando sobre as ferramentas do aplicativo. Aqui, ele nos dá um layout de todas as ferramentas que nós podemos ter. Pincel, borracha, filtro, varinha mágica, lata de tinta, texto, moldura e etc. Sem contar que também tem a variedade de texturas, de cores, de suporte também que pessoas fazem. Acho que todo mês tem um campeonato no Ibis Paint. Acho que todo mês tem um campeonato de suporte, onde várias pessoas colocam vários itens que podem te ajudar e o vencedor ganha um prêmio, dinheiro lá. Sei lá, tanto faz. Nunca prestei atenção nisso. Bom, mas vamos aqui mostrar uma área onde vai ser praticamente a base de todos os seus desenhos. As layers. As layers, ou camadas, são praticamente várias folhas de papel, onde você vai colocando uma em cima da outra, uma embaixo da outra, para separar as coisas do seu desenho. Por exemplo, aqui nós temos uma layer. Se eu fizer um risco nessa layer, eu vou poder apagar ele normalmente. Mas, se eu for para outra layer, no caso, se eu colocar uma folha de papel por cima, eu não vou poder apagar. Bom, as layers funcionam assim. Tudo que tiver numa layer vai ficar naquela layer. E não vai ser afetada nenhuma parte daquela layer se você estiver em outra layer. Tá vendo que mesmo se eu tentar apagar, ele não vai apagar. Por causa que eu estou em uma layer acima. Não vai afetar. Bom, também tem várias outras coisas, como por exemplo... acho que isso aqui é importante, Se chama máscara... máscara. Clipping mask, máscara é a mesma coisa. Tá vendo essa bolota? Bom, eu quero pintar essa bolota de uma cor, só que eu não quero que borre. Se eu chegar aqui e, sei lá, tentar pintar por cima, vai ficar borrando. Eu não quero que borre. Eu quero que só fique na bolota. Então, eu vou vir aqui e ativar o cortando. Então, tudo que eu fizer nessa camada só vai ser visível na camada da bolota. Tudo que eu tentar fazer aqui não vai sair da bolota. Então, eu posso fazer tudo que eu quiser que não vai sair da bolota. Isso aqui ajuda bastante caso você queira fazer sombra, caso você queira fazer luz, caso você queira fazer uma layer com vários detalhes bem específicos em uma só parte que você não quer que borre. É para isso que serve, é uma maravilha também. Bom, aqui nós temos outro exemplo. Deixa eu ver. Que também tem o Alpha Lock. Ele praticamente vai bloquear a sua camada. Caso você não queira criar outra camada e colocar, você pode simplesmente fazer isso aqui. Fazer isso aqui e vai fazer praticamente a mesma coisa. Ele vai trancar a figura e não vai deixar nada sair dessa figura. Vai fazer a mesma coisa, só que na mesma layer. E é sobre isso. O Ibis Paint também te dá a possibilidade de você pegar fotos da sua galeria, de duplicar a sua camada, caso você queira, de criar pastas para você armazenar todas as suas layers e organizar bonitinho, e muitas outras opções, também como a janela de referência. A janela de referência, ela praticamente você pode pegar uma foto e deixar ali para usar de referência, pegar cor, ou simplesmente ter uma ideia. Tipo, aqui tá cheio de desenho que eu tô usando de referência, de coisas, sei lá,
aleatórias. Mas tá aqui um monte de coisa e é sobre isso. E também tem como você ver como é que tá o seu desenho. Vamos dizer que você está num zoom extremo, você faz uma bolinha. Ela mostra pra você onde tá a bolinha, como que tá ficando o desenho, mesmo que você esteja num zoom supremo. Então dá pra ter uma ideia de como tá ficando aqui, mesmo que o zoom não me ajude muito. Sei lá, vou fazer um bonequinho aqui. Lindo, ursinho. Bom, o Ibis Paint também tem muitos lápis. Clicando nessa bolinha, ele mostra praticamente toda a variedade de lápis que ele te proporciona. E é muito lápis, é muito lápis, é muito lápis. Bom, você pode ir testando todos e também tem como você salvar aqueles que você mais gostou. Eu tenho alguns aqui, muitos que eu gosto de usar eles. E também tem como você fazer lápis personalizados, caso você queira mudar para um jeito que você se sinta mais confortável. A mesma coisa com a borracha. Vamos aqui na borracha, nós temos aqui um monte de borracha também. E as que vocês podem salvar. Também tem a possibilidade de você fazer quadrinhos com a moldura e a opção de texto. Também tem a caneta especial que ela consegue modificar, mudar as coisas de lugar, copiar. Ela é uma caneta mágica, ela faz tudo o que você quiser. Bom, mas agora vamos começar a base do desenho. Bom, aqui nós temos a nossa primeira layer, onde vai ser o rascunho. E eu não tô afim de fazer um desenho muito complicado, então vamos fazer um negócio simples. Vamos começar com a base. Você já deve ter visto vários tutoriais que fala tipo assim, começa com um círculo e faz uma cruz na cara. E exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui, fazer uma bolota. E essa bolota vai ser o nosso rosto. Eu tava pensando em fazer a minha OC, Ana. Provavelmente você já viu elas por aí. Por mais que eu não faça muito vídeo dela, deve ter uns vídeos aí no canal com ela. Vamos fazer uma bolota. E a cruz, ela indica a direção que o seu personagem vai estar olhando. Por exemplo, se eu quiser que ela olhe pra cima, eu passo assim, uma cruz, onde o meio pode ser... Você pode usar o meio da cruz como a ponta do nariz. Então aqui estaria o nariz dela, ela estaria olhando para cima. Se eu quiser que ela olhe pra baixo, ela faz assim e tem a impressão de que ela tá olhando pra baixo. Se eu quiser que ela olhe pra frente, 3/4 e etc, etc. Bom, a Ana vai estar mais ou menos de frente. E eu sugiro que você use formas básicas para fazer o seu desenho. Eu uso normalmente círculos, retângulos, quadrados e coisas assim. Para fazer o pescoço eu faço um retangulinho, aí eu puxo para os braços, mas inclinando para baixo. Inclinando, porque o ombro ele não é reto. Se você vê uma pessoa, ela não é reta. Ela só é reta se ela quiser, tá bom? Mas normalmente é para baixo e os ombros descem assim. Mulheres, elas normalmente têm o ombro menor do que homens e, tipo assim, não são tão largos, normalmente, tá? Mas tem todo tipo de corpo, se o seu personagem tiver um ombro largo, não tem problema nenhum. Já a Ana, ela tem os ombros normais, então nós puxa assim. Eu gosto de separar o torso, que é a parte da barriga pra cima, como se fosse uma regata. Por exemplo, eu imagino o personagem usando uma regata e separa o torso assim, entendeu? Deixa eu pegar aqui um exemplo mais fácil. Fecha aqui. Por exemplo, nós temos aqui a cabeça, o corpo, os bracinhos e assim o corpo. Aí eu penso, vamos imaginar que ela está usando uma regata. E de acordo com o formato dessa regata, ela vai fazer o formato do torso. Então nós puxamos aqui do pescoço e desce. Aí puxa aqui do pescoço de novo e desce. Então essa parte aqui é o meu torso e essas aqui são os braços. Deu pra entender? Sabe, estudar anatomia ajuda bastante. E depois que você estuda anatomia, que você consegue criar o seu traço e os seus atalhos, digamos assim. Como o meu professor de matemática falou, você tem que aprender o jeito difícil para depois simplificar ele. E é praticamente isso. Eu tô falando os atalhos que eu faço, mas é melhor você estudar
sobre anatomia mais profundamente, ou você pode simplesmente seguir esses atalhos. Se tu quiser, tá livre pra você. Bom, aqui já com a nossa base da Ana, agora a gente vai criar uma outra layer. No caso, vamos fingir que nós estamos colocando um papel, uma folha de sulfite em cima desse desenho que eu estou fazendo. Quer dizer que esse desenho agora não pode mais ser interferido. Ele não vai ser mudado, a não ser que eu entre na camada de novo. Bom, para facilitar, quando você faz o rascunho, normalmente você não deixa o rascunho lá todo forte antes de passar a caneta, no caso do papel. Então, aqui tem uma opção que se chama opacidade. Ela praticamente é o nível de visão que você consegue ter. Por exemplo, se uma camada estiver em 100% de opacidade, você consegue ver essa camada em 100%. Quanto mais você abaixar, menos você vai conseguir ver. E isso é bom para fazer rascunho, porque é como se você estivesse apagando o rascunho, deixando ele um pouco mais fraco para você conseguir passar limpo o seu desenho. Essa barrinha é bem aqui embaixo, onde vai do degradê do branco pro preto. É só você abaixar aqui e já vê o que vai ficando mais claro? Praticamente isso. Então nós vamos para uma camada acima, para agora passar limpo o nosso desenho. Eu sugiro usar um lápis mais fino, porque fica mais fácil. Eu estou usando um lápis de rascunho? Sim, eu estou usando um lápis de rascunho, porque eu posso. Tem muitas opções de lápis. Eu peguei esse lápis aqui e simplesmente modifiquei ele pro meu gosto. E então você pode fazer várias variações. E também tem gente que pega os lápis e coloca eles com QR Code. Também você consegue exportar lápis de outras pessoas. Você pode até pesquisar no Pinterest, tipo Ibis Paint Pencils. Aí tem lá vários QR Codes que você pode pegar e ver qual você gosta mais. Eu já tenho vários aqui. E uma parte boa do digital que é muito mais fácil você ajustar as coisas que você cometeu um erro. Por exemplo, apagar ou mudar o tamanho de certas coisas. Ou simplesmente movê-las de lugar. Em vez de você ter que ficar apagando e borrando o papel. Uma dica que eu tenho para fazer proporção de olho é você fazer o seguinte. Eu não fiz, mas dá dica, né? Dá dica importante. Você faz um retângulo. E nesse retângulo, você vai conseguir ver a proporção dos olhos. Por exemplo, deixa eu dar outro exemplo aqui. Pera. Se eu quisesse fazer os olhos inclinados, por exemplo, nessa direção assim. Aí, é só a gente vir aqui e seguir o formato. Esse negócio aqui ajuda bastante a você dar um treco de perspectiva no seu desenho, sabe? Entendeu? É mais ou menos um treco assim. Mas vamos voltar agora pro desenho. Bom, depois que a gente terminou de passar limpo, a gente pode vir aqui e colocar a nossa camada de rascunho pra não ter mais visualização. Por exemplo, é só você clicar nesse olhinho, ela praticamente vai desaparecer. E se eu quiser ver ela de novo, é só apertar no olhinho de novo. É só isso. Isso é pra não ficar, tipo, muita coisa na tela e você acabar se confundindo de coisa. É mais ou menos assim. Bom, você não precisa simplesmente seguir todos esses passos, tá bom? E também depende muito de traço, entendeu? O meu desenho pode ficar de um jeito e o seu pode ficar de outro, ok?
não tem nenhum problema nisso, porque cada artista tem o seu jeito de desenhar. E tipo, essa é uma das coisas que eu mais acho legal. É a variedade. Todos nós aprendemos a mesma base, só que todos aplicamos de um jeito diferente. Bom, agora a gente vai seguir pro cabelo. Bom, uma técnica para cabelo é você separar em mechas. Sei, isso é muito clichê, mas é assim. A gente usa os clichês. Você separa em mechas pra você ter mais uma visão do cabelo. Por mais que o cabelo da Ana seja tipo cabelo de protagonista, cabelo que não faz sentido nenhum, vamos separar em mechas só pra mostrar pra vocês. Eu vou usar um vermelho. Por exemplo, a Ana tem uma mecha vindo pra cá, uma mecha no meio e outra mecha que vem pra esse canto aqui. Ela tem 2 fiozinhos de cabelo que puxam aqui da orelha. E agora, a Ana, ela tem um triângulo na cabeça. Por algum motivo, ela tem um triângulo aqui. Isso aqui é praticamente a forma do cabelo dela. E é mais ou menos assim que você vai formando a estrutura, sabe? Você vai separando em partes usando formas e objetos pra ter inspiração. Muitas vezes o cabelo da Ana não fica do jeito que eu quero, então a gente fica com raiva. Mas é a vida. E depois eu só vou, tipo, jogando um monte de fiapinho, porque o cabelo da Ana é bagunçado mesmo. E não importa se ficar feio, tá? É o rascunho, a gente sempre pode arrumar depois. Um dos grandes benefícios do desenho digital é que você sempre pode arrumar. Ok, vamos deixar assim por enquanto. Ok, e agora a gente vai fazer a roupa da Ana de uma cor diferente, só pra gente ter uma ideia. Ok, a Ana, ela usa um macacão, então vamos usar aqui, né, pra fazer o macacão. Neste caso, você pode usar a roupa do seu personagem. Se você não tiver nenhuma inspiração pra roupa, o Pinterest tá sempre aí, né, pra aqueles que necessitam. Tipo, eu pego muita inspiração do Pinterest, sabe? Ele tem muita roupa legal no Pinterest. Tipo, os aesthetics, sabe? Tem como você ter formação de roupa, como é que elas funcionam, como combinar roupa. Pinterest, ele é um anjo na nossa vida. E é assim que funciona. Bom, nós temos aqui o nosso rascunho pronto. E eu não sei se eu vou querer, depois, no meio do processo, mudar alguma coisa no rascunho. Então, em vez de eu só simplesmente juntar todas as layers, que também é possível, só clicar nesse botão, tipo, aí tudo fica no mesmo lado, e eu não sei, eu não tenho a certeza se mais pra frente eu vou querer mudar alguma coisa. Então, em vez de juntar tudo, eu simplesmente crio uma pasta. Nessa pasta, eu vou poder colocar todas as layers que eu quiser e elas vão ficar organizadas. Você só precisa pegar e empurrar para a direita. E assim, ela já está dentro da sua pasta. Coloca assim e depois clica na pasta e pronto. Tá fechadinha, tá bonitinha e não vai nos afetar. Aqui nós podemos também abaixar a opacidade da pasta para não nos atrapalhar quando nós formos fazer a line art. Para line art, bom, tem várias coisas que podem variar. Por exemplo, estilo, traço e etc. E aqui no Ibisfenty tem vários pincéis que podem, tipo, te agradar. Tem esse pincel aqui que eu não entendo muito bem como é que ele funciona. Ele é tipo falhadinho. Pera, deixa eu aumentar ele aqui. Ele é meio falhadinho, parece mais como uma tinta. Tem o aerografo, que ele é mais sólido. Não é tão sólido, ele é meio apagado. Também tem esse aqui que tem umas gotinhas, sabe? Que é a gotinha. Então tem vários tipos, você pode ir procurando vários pincéis que te agradem. Eu tenho o meu, que é o caneta de tintadura, que eu acho que é melhor pra mim. É mais normal e durinho. Gosto de coisas sólidas. Então é só começar a fazer a line art seguindo os traços. E quando você não gosta de alguma coisa, você sempre pode apagar ou voltar.
Em questão da line art, isso também depende muito de costume e você também ter prática em desenhar. Se você não tem muito costume e não consegue fazer line art direitinho ou fica tremendo, tem opções como a linha, que ela já faz a linha pronta e bonitinha, e também tem o estabilizador. Ele deixa a linha mais reta, mais redondinha, mais certinha, digamos assim. E ajuda bastante na hora da line art. Uma coisa que eu faço pra deixar o cabelo mais livre e com mais vida é colocar um monte de pontinha, sabe? No nosso rascunho a gente usou formas básicas só pra colocar a forma do rascunho, mas depois eu vou só lançando um monte de pontinha no meio do cabelo só pra dar um pouco mais de movimento pra ele. E pronto, aqui temos a nossa line art e agora nós vamos para a parte de colorir, que na minha opinião é uma das mais divertidas. Bom, aqui na parte das layers de novo, nós vamos vir e vamos apagar a camada do rascunho, podendo assim ver nosso desenho. Gente, eu acho que a Ana é muito fofinha, velho. Peraí, deixa eu só arrumar aqui um negócio aqui. Esqueci de colocar a sobrancelha. Pronto, ela tá com sobrancelha agora. Bom, no caso da pintura, nós vamos vir aqui e criar uma outra layer, porque tem que ser tudo separado. Sempre separa suas layers, tá bom? E organiza bonitinho. Uma dica que eu dou é que quando eu vou começar, eu seleciono toda a área de fora para que eu não venha errar depois. Como assim, Júlia? Como assim selecionar? Bom, aqui nós temos a opção de varinha mágica. Ela praticamente seleciona as coisas e deixa com esses pontinhos brilhantes. Assim, ela fica roxa. Ela praticamente vai selecionar tudo que tiver dentro do contorno. Por exemplo, aqui como não tem nenhum buraco, ela só selecionou essa parte. Mas se tivesse algum buraco, ela provavelmente teria vazado. Qual o objetivo disso? Eu quando seleciono, eu só vou poder desenhar nessa exata parte. Ele não vai me deixar desenhar em outro lugar. Então, eu vou usar praticamente essa lógica ao contrário. Se quando eu seleciono o fundo, eu só posso desenhar no fundo, eu venho na camada de seleção, inverto ela, pra mim poder só desenhar no meu personagem. Simples assim. Eu seleciono toda a parte de fora, inverto, pra selecionar só o meu personagem. Assim fica mais fácil do que tem que ficar contornando todo o personagem só pra pegar a parte dele. É meio chatinho. Então nós pegamos os atalhos. Nós sempre pegamos a parte mais fácil, é assim. Bom, quando eu vou começar um desenho, eu faço toda a base dele primeiro com um tom de pele. Aqui também tem como você salvar cores. Eu tenho algumas. E aqui nós temos o tom de pele de Ana. E agora nós começamos a colorir. Eu começo pintando toda a base da Ana de uma cor só, que é o tom de pele dela. E depois eu vou criando camadas separadas para cada parte. Por exemplo, uma pro cabelo, uma pro olho, uma pra roupa. E quanto mais acessório, mais camada. Pronto, depois de você ter pintado
todas as camadas com a cor base delas. Agora vem a parte de sombra e luz. Bom, aqui na arte digital, nós temos uma coisa chamada mesclagem. Essa mesclagem, ela muda o tom de cor da camada, que pode ser tanto para mais claro, mais forte, mais escuro, etc. Para luz e sombra, normalmente nós usamos o multiplicar e o tela, ou adicionar. Mas você pode usar o que você quiser. O multiplicar, ele deixa a cor mais escura. E também ele faz a cor combinar com todas as cores que estão presentes. Por exemplo, se eu venho aqui e coloco uma camada só vermelha por cima da Ana e abaixar a opacidade, ela parece que passaram, sei lá, um rolo de tinta na cara dela e ficou por isso. Mas se eu colocar na camada de multiplicar, agora não parece que só passaram um rolo. Agora todas as cores estão uniformes. E não só parece que alguém passou um rolo por cima de todas as cores. Só parece que ele escureceu elas para um tom mais avermelhado. E é assim que a gente faz a nossa sombra. Eu gosto de colocar uma camada com uma cor por cima só para fazer as cores combinarem. E agora que a gente vai usar a nossa mais forte ferramenta, que é a camada com a máscara, ou cortando, do jeito que eu preferi chamar. A camada com cortando, igual eu falei, não vai deixar nada passar, nada borrar. Por exemplo, se eu só deixar uma camada em cima da roupa, vai acabar passando pra cara. Mas como eu não quero que isso aconteça, eu ativo cortando e a sombra só vai ficar na roupa. Eu amo isso aqui. Simplesmente muito simples. Bom, agora vamos começar com as cores. Normalmente quando eu vou fazer pele, eu uso tons mais quentes e coloco a cor, a sombra, em lugares onde normalmente o sol não bate, onde a luz não está atingindo. Eu normalmente faço as sombras maiores, que é melhor. Sugiro você começar com sombras maiores e depois ir para os pequenos detalhes. Isso ajuda muito. Algo assim. É bem simples mesmo. E depois você só vem aqui e abaixa a opacidade até chegar no nível que você gostar. Eu acho que eu vou um pouco mais escuro. E não tem restrição de camada. Você pode fazer quantas camadas de sombra você quiser. Eu normalmente faço 2 ou 3, dependendo do tipo de desenho que eu tô fazendo. Mas é sobre isso. E eu também gosto de colocar um pequeno blushzinho nas partes mais quentes da pele. Como, por exemplo, debaixo dos olhos, no caso a bochecha, o nariz, as orelhas e os ombros. Nós também temos aqui uma opção de desfoque, que ele vai borrar, sabe? Deixar mais suave a sua pintura. Então eu uso isso aqui para fazer blushes e etc. E depois a gente só vem e abaixa a opacidade. Então a gente vai fazer esse mesmo esquema com todas as camadas. Você pode fazer a sombra do jeito que você quiser, do jeito que você acha melhor. Mas tenta manter em mente, coloca a sombra onde a luz não tá batendo. Bom, além de fazer a sombra, aqui no olho eu também brinquei um pouquinho com o tela para fazer o pequeno brilhinho no olho da Ana, que a Ana tem um pequeno losango branco no olho que eu uso adicionar ou tela para deixar um brilho. Mas não é muito importante assim, é só questão que é um traço da minha personagem.
Pronto. Acabamos aqui com todas as sombras grandes. Todas as sombras que ocupam a maior parte do espaço. E agora nós vamos para as luzes. Você pode fazer luzes mais suaves, luzes mais detalhadas, mais fortes e brilhantes. Mas isso depende muito do estilo de desenho, sabe? Eu tento falar, mas, em caso de arte varia bastante, então eu não posso ser muito rígida em questão a isso. Bom, mas nesse caso, eu vou tentar fazer de um jeito simples e não muito detalhado, tá bom? Bom, praticamente a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a sombra, só que não com multiplicar, porque como você viu, o multiplicar, ele escurece a cor. A gente vai usar outra mesclagem para deixar a cor mais clara para fazer uma iluminação. Bom, aqui tem várias, mas a que eu mais uso é a tela. Eita, eu usei isso aqui no do cabelo, foi mal. A que eu mais uso é a tela. Eu achei melhor pra mim, tem outras tem, mas, né, depende de cada um. A tela ela vai deixar a cor mais brilhante, mais vívida e coisas assim. Bom, como eu tô com uma camada por cima, não dá pra ver muito. Deixa eu desligar ela aqui rapidão. Aqui, ó. Tá vendo que esse azul, ele tá bem mais claro? Se eu comparar com ele na vida real, ó, comparando. Esse é o azul que tá na camada normal e esse é o azul que tá na camada da tela. Ele clareou bem mais pra dar o nosso brilho. Então a gente vai usar essa técnica pra dar luz no nosso desenho. Eu, no caso, vou colocar só algumas luzinhas aqui em volta do cabelo e algumas partes do corpo onde eu acho que brilhariam com a luz. No caso, onde a luz tá batendo. Uma coisa que eu também gosto de fazer é colocar uns brilhinhos no canto do olho. Deixa o desenho mais legal e mais fofinho também. Então, nós chegamos aqui depois de colocar tudo isso e nós podemos aprimorar um pouco mais, colocar alguns detalhes, tipo luz e sombra, mas isso é bem opcional. Eu normalmente coloco só um brilhinho em cima da cabeça e não é, literalmente é só isso mesmo. Eu venho aqui, eu crio eu crio uma pasta e eu coloco tudo dentro dela. Ok. E depois nós fechamos ela. E em cima dessa pasta, nós vamos adicionar uma camada com o cortando, ou a máscara. Nós colocamos na mesclagem tela para dar um brilho. E usando... borracha. E usando o aerografo, que é esse aqui, que ele deixa um pouco mais suave a pintura, a gente vem e coloca um brilho na cabeça e abaixa a opacidade. Bom, digamos que o desenho já esteja pronto, mas eu também gosto de colocar um fundo simples, por exemplo, só colocar um quadradinho. Você pode vir aqui, clicar em moldura, adicionar a moldura e aqui você pode mexer, sabe, no tamanho que você quer que seja. E na cor também. Eu vou deixar no azul. E pronto. Nosso desenho está prontinho. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha te ajudado. Que
você tenha gostado. Se você tiver qualquer outra dúvida, você pode dizer nos comentários pra nós. E foi isso. Até o próximo vídeo. Bye!